tempo é sério porque é um tema importante, que é a questão da espiritualidade. Então, todos ficam convidados a fazer presentes, não só os professores, os funcionários, mas também os membros da família, as crianças, enfim, namorados, namoradas, esposas, maridos, enfim, eu acho que isso é importante. Então, inicialmente, vou pedir para que o Padre Geraldo nos dê a bênção, para a gente começar bem, e depois a gente começa, então, a nossa dinâmica. Pode ser, Padre Geraldo? Agora ele vai entrar. Boa noite, então, a todos e a todas. Vamos, então, pedir a proteção de Deus, que nos acompanhe neste momento de espiritualidade, de integração entre nós. Que Deus nos acolha, que Deus nos abençoe e que abramos nosso coração para a sua mensagem e também para as nossas partilhas nesse tempo que precisamos deste apoio. Podemos fazê-lo através do sinal da cruz e depois rezamos junto o Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Espírito Santo nos acompanhe para que nós possamos, com a sua força, com a sua presença, compreender com carinho o que nós queremos partilhar hoje e que seja de muita paz no coração de cada um e de cada uma. Muito bem, obrigado, Padre. Então, para nos iluminar nessa noite tão bonita, a todos nós da FAMOR, nós escolhemos um texto para falar um pouquinho sobre a relação entre espiritualidade e semear. Então, coloquei uma pequena canção do Padre Zezinho, que fala sobre a importância de semear, a importância de fazer com que a gente possa plantar, semear não só para nós, mas também para os outros, e saber que, fazendo esse processo, nós iremos colher os frutos de outras pessoas que já semearam, e assim continuamente. Então, o texto que nós vamos fazer a leitura é uma pequena parábola, inclusive estava no Evangelho dessa semana passada, que é, então, a parábola do joio e do trigo, para relacionar ao tema, então, da nossa questão da espiritualidade na família. Então, quem não tiver a Bíblia de Murialdo, pedi para que todo mundo trouxesse, né, Bíblia de Murialdo, para a gente poder fazer a leitura. Se alguém quiser acompanhar pela Bíblia, né, é página 1202, se alguém quiser acompanhar pela Bíblia de Murialdo, ou então a Bíblia Pastoral, que é a edição pastoral também, a mesma, a numeração não é muito diferente desta. Ou então, é só procurar pelos Evangelhos, é um livrinho que está quase no finalzinho da Bíblia aí, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Então, a gente vai fazer a leitura desse texto que vai nos inspirar a fazermos uma pequena discussão inicial. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, como é que tem joio? Ele respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado.
Depois, recolhem o trigo em meu celeiro. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então essa pequena atividade que a gente está propondo é para a gente poder fazer uma reflexão entre o que é joio e o que é trigo. E para a gente poder também ver isso em nossa família. O que às vezes a gente planta e às vezes nem planta, mas acaba colhendo joio, e quando muitas vezes a gente acaba se deparando com o trigo. Então aqui eu coloquei uma pequena definição, vou pedir para que os biólogos da vez aí possam nos ajudar, né? Então a diferença, claro, no momento da plantação do joio e do trigo, é difícil identificar qual dos dois de fato é uma coisa ou outra, né? Então é muito mais fácil esperar que o trigo nasça, e aí se eu posso observar a diferença entre ambos, exatamente no momento que o trigo dá frutos, né? O trigo dá grãos e o joio não. Então se considera, inclusive, o joio como uma erva daninha, porque ele acaba prejudicando o crescimento do trigo e consumindo energia que poderia ser dedicada ao trigo, né? Ricardo, algum complemento mais sobre isso? Eu acho que o interessante é que tanto o joio como o trigo, eles crescem juntos, tá? Essa é a questão, que é uma planta daninha que ocorre crescendo dentro dos campos de trigo, então os dois acontecem juntos, então acho que isso também dá uma riqueza aí para a parábola. Exatamente, então claro que a ideia da parábola bíblica, né, exatamente no tempo de Jesus, é que havia uma dificuldade de fazer uma diferenciação entre o que era joio e o que era trigo, então se espera o fruto para poder fazer isso, mas o joio, ele é prejudicial, ele acaba consumindo energia que poderia se destinar exatamente ao trigo. Então quantas coisas nós plantamos e que muitas vezes se tornam joio, e quantas coisas nós plantamos e muitas vezes se tornam trigo. Isso está diretamente relacionado à família. Por isso que nesse primeiro momento queria pedir a participação de todos, né? Eu pedi para que vocês trouxessem uma folha de papel, por favor, folha de papel. Né? Então a dinâmica é bem simples, né? De um lado, vocês podem, então, aqui não sei se vocês vão enxergar, mas eu fiz uma pequena marcação aqui, né? Ó, essa aqui é uma marcação, notem que marcação de, como se fosse um trigo, né? Então, de um lado, façam essa marcação, só um minutinho que tem alguém querendo participar de fora, muito bem, e do outro lado, façam a mesma marcação, tá? Então, como se fosse uma plantinha no cantinho da página, aí, para poder identificar a frente e o verso. E agora eu queria que vocês, na medida que estão em família, que estão entre amigos, enfim, vocês possam colocar nesta folha e escolher um lado, inicialmente, para colocar o que é joio na família. Né? Não só nesse tempo de pandemia, mas o que é joio na família para exatamente favorecer essa construção da espiritualidade que queremos falar depois. O que é que incomoda na família? Então, pode desenhar, pode anotar, enquanto isso a gente vai colocar uma musiquinha de fundo. De um lado, então, coloca nesta página exatamente o que simboliza o joio. E o joio é aquilo que é ruim, aquilo que nos prejudica, que consome nossas forças, e aquilo que não dá fruto. Enquanto isso, a gente acompanha a canção, e a gente vai, então, colocando no papel, pode fazer com caneta, com canetão, sejam criativos. Pedagogas, por favor, aí, vocês estão aí, né? Vocês têm muita coisa para fazer, por favor, sejam criativas, né? Desenhem, façam alguma simbologia para a gente poder exatamente fazer essa apresentação. Uma questão de ordem, Juliana, estás por aí, por favor, faça os registros fotográficos necessários a esse momento, mesmo que a gente tenha gravação, para depois, então, divulgar esse momento em nossas redes. Certo, gente? Então, por favor, escolham um lado, não esqueçam de fazer desse ladinho aqui esse símbolozinho, né? Não precisa fazer nenhum tipo de grão, é só a planta mesmo, né? E aí, então, coloquem aqui o que vocês consideram que seja o joio na família, aquilo que incomoda a espiritualidade na família. Enquanto isso, a gente vai escutando a canção, então, que é a canção da semente. Se eu tivesse uma semente, se eu tivesse 1000 sementes,
eu iria pela estrada semeando sem parar. Ao voltar de mãos vazias, novamente encontraria das sementes que eu plantar, outras sementes para plantar. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Se eu tivesse um sorriso, se eu tivesse 1000 sorrisos, eu iria pelas ruas semeando sem voltar. Ao chegar da minha ida, novamente em minha vida, no sorriso das crianças... Muito bem, todo mundo então fez as suas atividades de um lado, então vamos colocar, então, fazer um diálogo, enfim, para a gente poder apresentar. Se não quiser ler, por favor, coloca na webcam para a gente poder ver o que vocês estão colocando aí. Então, quem quiser falar um pouquinho, né, rapidinho aí, quais são os joios das nossas famílias nesse tempo? Por favor, quem começa, um por vez, sem pânico, não esqueçam, né, em ordem para não causar pânico. Vamos lá, quem começa? Eu vou falar, Ulisses. Acho que uma das situações que a gente poderia dizer, até um pouquinho antes da pandemia, né? A gente tem que levar o lado bom. Acho que aqui em casa, uma coisa que contribuiu bastante a esse período mais de isolamento social foi ter mais tempo para partilhar em família. Coisa que antes, na vida, né, conturbada, às vezes a gente deixava a família sempre para depois. E acho que a falta de tempo pode ser um joio bem complicado. Muito bem, Fernanda. Quem mais? Fer, quando o teu marido não tá nervoso, assim, que ele não tá impaciente, sabe? Daí tá tudo beleza, tá? Verdade, verdade. Eu coloquei na parte do trigo, eu coloquei que acho que a permanência em família ajudou a garantir a troca de energia, então acho que a união favorece. A questão do amor, a gente vai solidificando os vínculos afetivos. E a questão da cooperação e da oração, acho que a gente tem tentado todos os dias pensar, né, e elevar o pensamento com coisas positivas, justamente para poder lidar com o joio, que é a questão da impaciência, da ansiedade e das incertezas. Então, aqui em casa é assim. Impaciência, ansiedade e incerteza. Esse é o joio, então? Isso, esse é o joio. Nadine, tu queria falar? Eu ia dizer que o joio seria estar longe dos outros núcleos familiares, os pais e os manos, principalmente. E quando o sinal não funciona para todos os familiares, para todo mundo trabalhar e estudar junto, seria o joio. Ok? Quem mais? Muito bom. Eu coloquei individualismo como um joio. Eu acho que a gente acaba entrando em algumas rotinas que nos impedem de partilhar em família, né? Então, acho que esse individualismo é algo que vem segregando muito as famílias. Então, eu coloquei isso como joio, um dos itens do joio. Indivíduos não formam famílias sozinhos, né? Muito bem, Maíra. Quem mais? Complementando a Maíra, eu coloquei o egoísmo e a falta de diálogo também. Muito bem. Acho que na mesma linha, eu coloquei o desrespeito, porque às vezes a gente tem uma convivência tão próxima que a gente não consegue, muitas vezes, respeitar o limite do próximo, né?
Mesmo sendo família, a gente tem que ter o respeito. Então, às vezes, dentro da família pode haver o desrespeito. Quem mais? Eu coloquei a desunião também, que eu acho que tem relação com essas últimas falas. Quem mais? Por favor, eu coloquei o compartilhar como enquanto trigo e o querer ser bem. Na simplicidade do dia a dia, mas chegar, olhar com um brilho no olho, um abraço, atenção, enfim, eu querer ser bem gratuitamente, de forma gratuita. E o joio, eu coloquei a pressa, a pressão, a intolerância. Nós temos, as pessoas são diferentes, mas a questão da intolerância, eu acho que é um joio que machuca muito a individualidade das pessoas, né? Muito bem. Mais alguma contribuição? A falta de respeito também é um joio, né? Muito ruim, né? Na família, né? Falta de respeito. Muito bem. Vamos passar para o trigo, então? Eu coloquei como joio. Eu tenho joio também. Então, por favor, não deixa o teu joio barato. Vai lá. Eu coloquei a inflexibilidade e a impaciência, que acabam também gerando a discórdia, porque a gente acaba ficando um pouco inflexível quando a gente tem que dividir com os outros e todo mundo acaba ficando muito junto, né? A impaciência também acaba gerando muitas vezes a discórdia. Muito bem. Vou passar para o trigo, então. Por favor, no verso, então, vocês façam o mesmo símbolo, né, que eu tinha falado, aquele símbolozinho lá da plantinha, e aí, por favor, escrevam o que é trigo na família, o que gera fruto, o que gera resultado, o que gera coisa boa. Enquanto isso, a gente escuta a musiquinha para nos inspirar. Vamos lá. Eu provei, não houve nada que eu não fiz lá fora, mas nem por isso eu me realizei. Mandar meu bilhete de regresso, venha pra me buscar no progresso. Eu sei que era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Tem alguns. Lindo amores, droga, malandragem. Muito bem. Vou mostrar, então, o nosso trigo. A diferença do nosso trigo, por favor, faça nessa plantinha, faça uns pequenos grãos no cantinho ali, para diferenciar o que é joio do trigo, que a diferença entre trigo e joio é só o grão, né? Então, quem começa? Eu vou começar por mim, então, já que eu não falei antes. Então, nós colocamos aqui o diálogo. Isso é um trigo fantástico, é importante ter o diálogo. Quem mais? A reflexão, a capacidade de empatia. Muito bem. Empatia, reflexão. Amor, empatia e união. Tem mais? Nós colocamos união e a questão da ajuda mútua nos momentos que se tem um problema ou dificuldade individual. Nós temos muitas contribuições pelo chat também, vocês podem acompanhar também. Muita gente falando pelo chat também. Quem mais? Eu. Na família, né? Pode falar, Nadia. Eu me aproximei muito dos meus bichos. Acho que foi uma outra maneira de ver as coisas, certo? Perfeito. Temos contribuições pelo chat também, a convivência, a parceria, o carinho, a compreensão.
Acho que também é bem importante a reestruturação de alguns laços, né? Porque isso tudo também nos fez rever, talvez, pessoas que a gente estava distante, e aí agora dá para conversar por videochamada, ou pelo menos dá para refazer alguns laços, né? Acho que isso também é bem importante. Muito bem. Vínculos, fortalecimento de vínculos, amizade, convivência, as contribuições do chat são diversas, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma foto final para nós terminarmos bem a dinâmica. Vamos colocar na webcam, então, as nossas imagens aqui. Show, por favor, registra a nossa foto. Vamos lá. Conseguiu, Ju? Ju, câmbio? Deve ter feito, senão a gente faz a gravação depois, não tem problema. Uli, tudo se dá jeito, Uli, né? Uli. Pode falar. Pode falar. Todo mundo. Pode ser, muito bom, boa ideia. Vamos fazer isso de novo, então. Beleza. Agora vai de novo, então. Vamos lá. Vai lá, Ju, faz a foto agora. Feito? Acho que foi. Beleza. Padre Geraldo, a palavra é contigo, fica à vontade. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, então. Então, primeiro, uma grande alegria de ver vocês, porque era um tempinho que não sabia mais os gostos de cada um e de cada uma, né? Que a gente tem saudades de se reencontrar, mas este vírus ainda nos mantém um pouco isolados. Segundo, quase que aquilo que eu vou dizer agora, praticamente já foi bastante partilhado. Mas que se nós pensamos juntos mais coisas, sempre vai nos ajudar um pouquinho mais. Esse fato está se prolongando e está nos enchendo também de relativos. A gente tem muita esperança, tem coisas que nos envolvem cada dia. Tem os profetas da esperança, tem os profetas do mau augúrio, né? Que isso não ajuda ninguém. Então, eu peço um pouco a paciência. Eu também praticamente vou ler, né? Não levem a mal, né? Se fosse ao vivo, eu já teria uma outra dinâmica para fazer, mas são apenas alguns pensamentos relacionados com a nossa vida, com a família de Murialdo, com essa que temos desse nosso fundador. Eu queria começar, como se falou de família, o professor Ulisses já introduziu esse tema do evangelho muito bonito do domingo passado, mas o evangelho de hoje, deste dia, ele é justamente para a família. O evangelho de hoje fala de que Jesus em Cafarnaum, uma cidadezinha bem pequena, hoje, creio que diversos de vocês talvez estiveram lá também, lá nesse local, perto do Lago de Nazaré, um lugar gostoso onde Jesus morava quando ele estava pregando, quando estava orientando o povo. Numa desses dias, junto a uma multidão de gente que estava aí para escutá-lo, a mamãe dele, que morava em Nazaré, uns 30 quilômetros longe de Cafarnaum, e uns parentes dela foram até aí para visitá-lo, vê-lo, né? E aí, quando eles chegaram, tinha essa multidão ao redor de Jesus, não conseguiram chegar pertinho. Então, teve alguém que foi lá e disse para Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. E Jesus parou, estava com o povo, disse: a tua mãe e os teus irmãos estão
fora querem falar contigo. E Jesus, então, olhou para o pessoal com quem estava falando, ele disse, sabe quem é minha mãe, meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, esses que estão aqui agora escutando essas palavras de solidariedade e de vida. Então, isso me parece que Jesus, naquele dia, ele acabou criando uma grande família mesmo, né? A família de Deus que quer que todos estejam unidos nesta vontade do Pai, a vontade do Pai. O Pai do céu, é esta imagem que nós temos dentro da sua religião, tem essa imagem de alguém que é um pouquinho maior ou muito mais do que nós e que realmente nos socorre, nos ajuda. Nosso Deus é um Deus misericordioso e bondoso, né? Que nos quer acolher bem sempre. Então, esse queria ser também um motivo para essa nossa união, desse pensamento que trata um pouco dessa dimensão da espiritualidade neste momento de pandemia. Então, a ideia mesmo da família Murialdo, ela estava presente no tempo dele, na pedagogia dele, sempre esteve presente essa ideia. Não na época dele, naturalmente, né? Ele falava de família de Murialdo, nós hoje chamamos que era família de Murialdo, mas para ele era família, no colégio de internato. Ele tinha um colégio, ele foi diretor por 34 anos, né? E ali tinha os garotos que de fato não participavam, não tinham tido uma família, era morte pai e mãe, às vezes, muitos de pais, porque os pais iam para a guerra na época, e então eram recolhidos nesse internato. E, portanto, a família não tinha um significado como se tem, como temos, ou como naquela época também, né? Por isso que Murialdo dizia que aqui no internato se forme um tipo de relações, de modo que seja gostoso de se viver. Então, esse é o aspecto que eu queria destacar agora, né, nesse aspecto da família de Murialdo. Murialdo falava, então, de uma grande e unida família de educadores e educandos, juntos, vivendo valores humanizantes como o respeito, coletivismo, cuidado agora aí, no caso do respeito, o apoio, ajuda fraterna diante dos erros, sentido de humor e de alegria. Murialdo insistia muito nesse aspecto, nós precisamos muito disso também. Murialdo dizia que o internato, na época, não devia ser como um hotel, sei lá, uma caserna, ele falava, né, de soldados, mas de pessoas com relações saudáveis, apostando para um futuro cada vez melhor. E a grande linha que nós escutamos tantos, que já me escutaram outras vezes na formação, que ele queria, o objetivo principal era formar bons cristãos e honestos cidadãos. Como seria bom que tivesse hoje um monte de honestos cidadãos, né? Se alguém não quer ficar bom cristão, não importa, mas ao menos honesto cidadão seria coisa bem gostosa que tivéssemos hoje, né? Estamos vendo as barbaridades que estão acontecendo, não vamos citá-las agora aqui, acho que cada um está acompanhando também nos meios de comunicação. Coisas horríveis, né? Eu fico pensando, às vezes, comentando aqui entre nós, os profs aqui do colégio também, aqui ligado em Anarrec, gente, com tantas celebrações na parte religiosa, com tantas aulas de catequese, digamos, também das nossas igrejas, com tanta ciência também, com tanto acúmulo de dinheiro nos bancos, com tantas situações colocadas assim dentro do tempo, né? Mas especialmente com tantas orientações que damos para o povo, a gente não foi capaz de ter uma consciência crítica no sentido de respeito para as pessoas, né? Hoje, lograr pessoal por aí virou uma coisa bastante comum, né? E alguém está vivendo a partir da morte de outros, né? O que não é uma ética nada, nem uma ética humana e nem uma ética cristã, né?
nós hoje somos herdeiros desta herança deixada por Murialdo. A congregação de Josefinos de Murialdo, que conta com 147 anos de existência, continua em 16 nações do mundo, para os jovens de hoje, a pedagogia da família, da bem unida família de Murialdo. Agimos através de colégios, obras sociais, vocês já conhecem também, oratórios e paróquias. E também neste ensino superior, a FAMUR, o único lugar nas 16 nações do mundo que nós temos o ensino superior. Ainda que hoje nós não contamos mais com os internatos, mesmo assim queremos formar a união entre as pessoas, não tanto como família natural, mas como pessoas que criam um ambiente de convivência agradável a todos. Ninguém de nós nasceu para viver numa constante guerra. Nascemos para ser felizes e tornar felizes todas as pessoas. Principalmente o que deve nos ajudar, né? Aliás, ninguém nasceu para ser inútil, né? Todos nascemos para ser úteis. E a utilidade é justamente o que eu posso fazer de melhor para que esse contexto onde eu vivo hoje possa se tornar mais bonito, mais agradável. Assim sendo, a ideia de família, todas as pessoas que entram numa instituição de Murialdo, nós costumamos dizer, nós, a congregação, os josefinos, né, costumamos dizer que são da família de Murialdo. No caso específico, vocês, os profs, e também os funcionários, todos que participam, né, desde que iniciaram atividades na FAMUR, fazem parte dessa família de Murialdo. Não apenas como pessoas singulares, mas também com as vossas famílias, por extensão. E o mesmo se diga também de todos os outros que participam da FAMUR, né, hoje nas suas dinâmicas diferentes, né? Então, como herdeiros de Murialdo, através dos professores da FAMUR, vocês, né, queremos criar um clima de serenidade em cada família, sobretudo nesses tempos de pandemia. Eu quero destacar aqui o empenho de cada um de vocês como professores nesse tempo de isolamento social e de aulas online. Isto envolve, com certeza, muita família de vocês. Eu imagino, né? Eu vejo aqui os profs do colégio, quem ainda por cima é papai ou mamãe de crianças pequenas e tem que dar aula em casa, em online, o trabalho fica bem mais complicado, né? Fica bem mais complicado. Então, imagino vocês o empenho que tiveram e estão fazendo para manter esse período tão difícil. Nesse sentido, então, toda a família, de certa forma, ela se torna esta família de Murialdo. Ao menos na oração que nós fazemos na instituição, nós queremos sempre envolver. Claro que a imagem que nós temos é vocês, profs, mas por extensão, queremos que essa bênção, a felicidade, a alegria, a paz chegue também na família toda que faz parte da vida de vocês. Para que aconteça, então, essa bem unida família, como está acontecendo, e também para melhorar, vamos destacar um pouco a espiritualidade que se faz presente neste momento, mais do que em outros tempos, onde a vida praticamente era vivida em 90% fora da família ou da própria casa, sempre indo ao encontro dos outros. Agora, nós professores, estamos em casa. Os outros que estão chegando a nós. Os alunos estão chegando a nós com os professores em busca de conhecimentos necessários para uma profissão promissora no futuro. Eu destaco aqui, mas quero destacar para vocês da FAMUR, como eu destaquei para os nossos professores aqui do colégio, praticamente o trabalho que vocês estão fazendo, isso se chama de missão mesmo, né? Missão. No sentido, eu diria que agora vocês estão fazendo mais do que, digamos que a palavra missão é muito ligada à igreja, à realização, né? Missão, né? As missões. Agora vocês estão fazendo esta missão através dos meios de comunicação junto às famílias.
não é qualquer coisa cada dia se dirigir a esses alunos, esses acadêmicos, né, e levar a sabedoria que tem e também a simpatia, sei lá, a saudação que com certeza cada um e cada um está dando. Então, acho que isso o que eu poderia dizer? É um orgulho que cada um pode sentir. Eu sei que tem cansaço, tem desafios diversos, mas eu acho que a gente tem que se agarrar também em aspectos bons, positivos, que estão nos acompanhando. A espiritualidade da família de Murialdo não se trata, então, de fazer muitas ações, como talvez se pensava de fazer no passado, mas de viver atitudes que se tornam complementares e agradáveis para uma bela convivência. A espiritualidade que Murialdo desenvolvia com os seus garotos e com os seus educadores de formação pessoal, formação profissional, formação religiosa e formação relacional. E olha, a formação relacional ele fazia ela através do esporte, da música, do teatro, cultura em geral. Quantas coisas bonitas que agora, estando também em casa, na família, dá talvez para reviver, né? A brincadeira que às vezes que se fazia na infância, né? Pelo tipo de trabalho, mesmo cada um, pelo estudo que a gente tem, e pela profissão, pelo trabalho, levou a esquecer certas atitudes que a gente gostaria, seria bom de viver, especialmente se tem até crianças um pouco mais pequenas, que gostariam de ver os próprios pais envolvidos nisso. Imagina um professor também que partilha a vida, que é capaz de brincar, que é capaz de dançar um pouco, sei lá, fazer coisas assim. Então, esses são faz parte da espiritualidade. Não vamos confundir espiritualidade com um monte de orações. Também tem isso. Mas a espiritualidade é uma atitude, né, que faz com que a pessoa torne, de fato, a vida agradável. Tudo que aprendemos deve nos levar a uma melhor convivência e um maior cuidado de nós mesmos e dos outros. Isto, certamente, cada família experimenta nesse tempo em que a convivência praticamente é de 24 horas. Mais do que nunca é preciso cuidar das diferentes dimensões que existem em cada pessoa. Isso também é um assunto velho, mas é sempre bom recordar, né? Os latinos diziam, né, que a recordação sempre ajuda, faz caminhar um pouco. Então, aqui eu lembrei um pouco a dimensão, lembrando as 3 grandes dimensões, a física, a dimensão psicoafetiva e espiritual. Na dimensão física, é um tempo especial para cuidar do próprio corpo também. Antes, talvez, não tínhamos tempo. Era aquele levantar, aquele correr para as atividades, pegar carro, ônibus, tantas outras coisas. Agora temos tempo. Então, o próprio corpo também tem que ser cuidado com todo carinho. O nosso corpo é uma bela expressão que não pertence a nós, né? Nós pertencemos aos outros, os outros que nos enxergam, né? Então, a nossa dimensão também de nos cuidar, ter todos os cuidados físicos também, os exercícios, tantas outras coisas, a própria alimentação, né? Nós aqui teve uma prof, por exemplo, que fez toda uma pesquisa com os nossos alunos, não é o caso de vocês, pelo amor de Deus, né? Não me atirem pedras, né? Tanto aqui não vou receber. Mas, então, a prof fez uma pesquisa, por exemplo, como os garotos ficando em casa, sem exercício, os nossos alunos estão engordando, né? Estão comendo demais, ou não sei, ou comem pouco, e agora engorda, né? Aí vai ter o problema da obesidade daqui um pouquinho, depois, se voltando para as aulas de novo, temos que curar também esse problema, né? Então, não são só os alunos, né, padre? Não são só os alunos que estão com esse problema aí. Eu não era o caso, dava para entrar nesse caso. Mas, digamos assim, então, acontece que é um cuidado carinhoso, né? Sei lá, é bonito, né? Se apresentar bonito, bonita, embora nós, velhos, já não temos tanto como fazer isso, mas vocês também se encantam, é bom. Isso é uma espiritualidade, é o espírito de um filho, de uma filha de Deus que se manifesta às outras pessoas. Então, na dimensão física,
esses aspectos. Tá. Depois tem a dimensão psicoafetiva, que as análises, hoje a psicóloga está ali, estou vendo ela, né, está assim, hoje é uma, a respeito de emoções, é aquela que está mais abalada. É um momento todo especial. É claro, ficando em casa, estando do lado, próximo da pessoa, das pessoas que estão ali, faz com que a gente acabe descobrindo um monte de qualidades que essa pessoa tem. Mas também a gente acaba descobrindo limitações e pode criar tensões. Então, ali é que a gente tem que parar com calma. Espiritualidade é dizer calma, calma, né? Tem algum santo que diz, né, que a pessoa que está ao nosso lado é a pessoa melhor que Deus escolheu para colocar do nosso lado. Não sei se esse provérbio é bom, né? Ou sei lá, que se esse dizer deste santo, talvez ele estava sozinho, não tinha nada do lado dele, então não podia brincar ou dizer tanta coisa, não sei. Mas, em todos os casos, acho que sim, que uma pessoa que está do nosso lado pode ser também um desafio, mas é também uma presença com quem eu posso me comunicar, com quem eu posso testar também as minhas qualidades e as minhas limitações também. Aquele joio e aquele trigo, né? Nós temos um pouquinho todos, né? Claro que todos nós achamos que somos somos trigo a 90%. Mas, sabe, um joiozinho sempre está por aí. Então, esse cuidado é espiritualidade, esse cuidado da afetividade, do querer-se bem, essas qualidades bonitas. Eu até coloquei aqui, isso poderia ajudar no seguinte, eu já até coloquei, eu acho, em alguma palestra que a gente conversou juntos, que o São João Bosco, ele de noite pensava o que eu vou inventar amanhã de manhã para alegrar a garotada. Porque hoje eu fiz aquelas mágicas aí, se eu amanhã repito aquelas mágicas, vão dizer, o padre só sabe fazer essas bobagens, né? Então, tá. O que eu vou inventar amanhã, né? Também na nossa casa, né? O que eu vou inventar para tornar mais alegre esta pessoa do meu lado? É um gesto, talvez, muito simples, né? Claro, eu creio que todos os maridos, no caso, ajudam a lavar a louça. Então, ajuda, seria interessante começar, né? Porque é uma coisa muito bonita, né? Varrer a casa, que bom, pois isso é coisa comum, né? Tem outro gesto, vamos sentar um pouco, vamos ouvir uma música. Eu sei que estão vendo muitos filmes bonitos, que beleza, né? Mas é bom parar para conversar um pouco, né? Isso faz parte da espiritualidade. E aí é o aspecto do diálogo, né? O diálogo que vocês sabem melhor do que eu, né? Diálogo sempre é com o outro, né? E sempre tem que ser no diálogo que a gente pode perder alguma. Senão é monólogo. Se eu imponho a minha ideia, acabou, né? Eu não quero nem escutar. Você pode falar, mas eu não troco por nada. Então, aí não é diálogo. O diálogo quer dizer, vamos poder trocar alguma ideia, tá, agora com a tua, com a terceira, com a quarta, olha que saiu. Saiu uma coisa. Isso faz parte da espiritualidade também. Isso é a delicadeza interior que a gente traduz em pequenos gestos, um abraço, que agora não se pode dar muito, né, para essa situação, mas vai passar. Graças a Deus vai passar em breve. Já poderemos nos abraçar de novo, nos ajudar também nesse aspecto que faz bem a pessoa humana, se bem dessas realidades. Então, eu insisto muito, acho que vocês sabem, nós também curtimos muito essa dificuldade como vocês, né? Nas famílias de vocês, eu imagino. Nós, padres, estamos treinados a viver um pouco sozinhos e ter uma espiritualidade que nos ajude a ficar mais tranquilo. Mas a ausência de pessoas próximas, um diálogo, para a gente também se saudar, se abraçar, faz falta, né? Então, acho que isso faz parte também de não deixar morrer essa realidade, mas mantê-la viva, de modo que, logo que as coisas andarem adiante, vamos valorizar intensamente também essa dimensão.
E a terceira dimensão que eu coloco aqui é a dimensão da espiritualidade, né? E a espiritualidade, então, é aquela que, de fato, precisa tirar algum momento, aqueles 5 minutos de conversar com a divindade, com Deus. Cada um tem o seu Deus, né? Quem é de uma igreja, de outra, tem algumas imagens, tem algumas orientações dadas, tem alguns princípios. A palavra de Deus, a Bíblia, nos traz essa palavra, uma espiritualidade de 1000 anos, que a Bíblia encerra toda uma riqueza de experiências de 1000 anos de pessoas, né? Então, isso é uma coisa bonita. Se alguém tem em casa, não faz mal a gente abrir, ler um pedacinho, nem que a gente não entenda tudo, nem nós, padres, que estudamos 3, 4, 5 anos a Bíblia, não entendemos tudo que está lá, mas está escrito assim, essa palavra de Deus que desce no coração da pessoa, produz vida. É aquela semente que vai dar o grão, que vai dar 100 por 1, né? Isso que é importante. Um grãozinho só, um pensamento que eu lancei, encantou não sei quantos alunos, quantos acadêmicos, quantas pessoas. É este o 100 por 1 que nós podemos produzir também. Então, na espiritualidade, então, a simplicidade, a humildade, de a gente se dirigir a Deus, né, também nesse tempo, né? O pessoal está muito, tem muitas perguntas hoje, né, sobre esse aspecto. Onde é que está Deus diante dessa realidade, né? Claro, não foi Deus que semeou esse negócio. Deus respeita as leis que ele criou, né? Ou a realidade que foi criada, né? E essas leis dizem que se a gente atrapalha elas podem atrapalhar a gente. E foi o que aconteceu, né? Nós, pessoas humanas, acabamos achando importante mexer um pouco em algumas coisas muito sérias da vida, né? E estamos aí tendo, então, esse desafio que ainda não estamos conseguindo encontrar o fio da meada, né? Mas parece que está próximo, vamos ter muita esperança nisso. Então, a espiritualidade da família de Moriá, novas atitudes que precisamos desenvolver, atitudes que vão levar a fazer brotar uma nova cultura de mais consideração das outras pessoas, onde o respeito não será imposto por leis, né? Mas é um respeito que brota do coração que ama, um coração que sabe dentro de si a paz, a bondade e a generosidade. O caminho não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas, contando com Deus, se torna mais fácil. Tanto é que o profeta Ezequiel diz, né? Se a gente se repõe, se recoloca nas mãos de Deus, na citação que nós temos de Moriá, estamos nas mãos de Deus, estamos em boas mãos. Se a gente se coloca nessas mãos de Deus, diz o profeta, eu tirarei este coração de pedra e colocarei coração de carne. Coração de carne é coração que ama, né? Coração que quer bem. E depois, a expressão do mesmo profeta Ezequiel, derramarei vocês uma água pura, eu vou purificar vocês de todas as imundícias, né? Se temos, né? Graças a Deus a gente não tem tantas imundícias também, né? Mas acho que é como a gente está. E acaba um aspecto que eu sei que os psicólogos podem, na ciência que eles respeitam, né? Pelo amor de Deus, a ciência é uma benção de Deus, mas, né? Nos entendamos. Destacar esse aspecto. Às vezes pode ser que a gente tenha alguma mágoa, alguma coisa de um passado, sei lá, algumas coisas que podem ter atrapalhado e que a ciência, às vezes, diante desse fato, sempre vai ficar uma cicatriz, né? Tá? Isso a ciência está dizendo, né? Poderia acontecer. Então, diante de Deus, gente, não é assim, né? Esse coração novo, Deus se torna novo. Se nós, digamos, Deus, eu também errei, tá? Mas eu estou aqui para trabalhar. E Deus olha isto em nossos corações. Ele não fica olhando um passadozinho errado, se talvez aconteceu, pelo amor de Deus, creio que não aconteceu, né? Mas se alguém tem isso,
entregue nas mãos de Deus. Deus não olha mais passado da gente. Ele diz, moço, moça, prof, vocês doutores, que são todos doutores, né? Que mão você me dá para salvar este mundo? Me dá uma mãozinha. Os acadêmicos estão contigo, eu não estou ali para fazer esse trabalho contigo, né? Partilha com eles a ciência que tu sabes, que tu tens, mas partilha, sobretudo, uma paixão, de solidariedade, de amor, de bem-querência, de formar uma sociedade diferente. Se está falando que a pandemia vai ter uma sociedade diferente. Porém, tem outra gente que diz que a árvore cai para o lado que está inclinado. A gente costuma dizer, né? Então, ou vai ter um guindastre que puxa a árvore do outro lado, ou não vai ser tão fácil que a gente estude, né? Mas se alguém diz, eu quero mudar, eu quero estar numa nova geração, eu quero estar numa nova cultura, eu penso que isso pode acontecer, contando com essas forças também da divindade. Isso é espiritualidade para mim, né? Não é debulhar um monte de orações, mas é simplesmente, assim, responder a Deus a divindade, o que eu posso fazer para melhorar o mundo que Deus nos entregou, né? Ele disse, crescer e multiplicar-vos, tornar essa terra bonita para ser vivida. E não está bonita, né? Está atrapalhada, todos nós sabemos um pouco. Mas vocês, especialmente, que têm na mão estes jovens acadêmicos, que já estão no mercado de trabalho, mas que recebem esta paixão pela vida, que recebem esta vontade de valorizar os outros, de respeito, de solidariedade, como o Murialdo queria, bons, honestos cidadãos. Puxa, se isso acontecer, a espiritualidade vai marcar o tecido social e nós vamos caminhar para o melhor também. Estou quase no fim, aguentem firme um pouquinho. Então, eu quero um agradecimento em nome da direção, mas depois o nosso reitor vai falar também, em nome da coordenação da FAMUR, a cada um de vocês, professores, com as suas famílias, por esta grande missão, como eu disse antes, que estão descendo nesse tempo de pandemia. Uma missão de manter viva a chama do amor, da vida, não apenas em suas famílias, mas agora também nas famílias dos outros. É bem diferente de quando vocês davam a aula apenas aqui na sala de aula, atendendo os acadêmicos nessa hora. Agora vocês estão numa rede, estão chegando através desses meios de comunicação, e isto marca fortemente as pessoas. Do outro lado, tem alguém que está se preocupando comigo, e isso marca os corações. Esse novo espírito que está nos envolvendo nesse tempo, vamos deixá-los trabalhar em nossos pensamentos, nossas palavras, nossos gestos, pois tudo se tornam atitudes que conduzem a um belo destino para todos. Assim dizia Gandhi, né? Que os teus pensamentos sejam positivos, se teus pensamentos são positivos, as tuas palavras vão ser positivas, os teus gestos vão ser positivos, as tuas atitudes vão ser positivas, o teu destino vai ser positivo. Que bonito ter um destino sempre glorioso, bonito, né? Eu sempre digo que a gente não lê o que vão estar no túmulo nosso, né? Porque eles botam lá de vez em quando algumas frases, isso, né? A gente não lê, né? Porque está morto, né? Mas se escrevessem para nós, esse cara, esse prof passou pelo mundo fazendo bem para todas as pessoas, poxa, seria uma coisa bonita, né? Quem vai para o cemitério, esse cara aí, não sei nem quem é, mas olha, passou pelo mundo fazendo para todas as pessoas. Isso é um orgulho bonito que nós poderíamos ter, que escrevessem no epitáfio, como eles chamam, né? Estou terminando. A espiritualidade da família de Murialdo portanto, feita de atitudes de escuta, com atenção, e de diálogo, como eu coloquei antes, né? Diálogo de saber perder também. A espiritualidade é feita por gentilezas, por atenções recíprocas, vocês colocaram isso antes, quase como respondendo aquelas perguntas que eu falei antes. O que eu vou inventar para tornar mais feliz essa pessoa hoje?
E aí eu coloquei aquilo que eu falei um pouco antes, das brincadeiras, da música, de organizar algum jogo infantil, assim por diante. Tem um livrinho no mercado, Duas Vidas e uma Atitude, né? Ele está, lamentavelmente, fora do mercado agora, mas é de uma psicanalista, onde ela era brilhante como psicanalista, e tinha uma garota de 6 aninhos em casa, né? E ela tinha o trabalho bonito, para casa, depois de pessoas, né? E a vida eram duas escolhas, né? duas atividades, a profissão e também a vida de família, né? E um dia, quando a mãe, psicanalista, do livro, toda formada, doutora de todas as divisões, a mãe ficou apavorada. Poxa, eu só falei eu sou psicanalista, eu ajudo as pessoas a serem normais. Agora a garota está pedindo para mim quando é que nós vamos ser normais aqui em casa. E a mãe perguntou, filha, 6 aninhos, né? O que tu entende para ser normal? Não, mãe, é só a gente deitar na grama, se rolar juntos, né? Brincar com o cachorrinho, que você chega em casa e o pai e a mãe vão dormir, estão cansados e não tem tempo. Veja o que é ser normal, né? Eu acho que isso é um pouco a parte da espiritualidade que deve nos aproveitar nesse tempo que nós temos também de ficar em casa também. Espiritualidade é, sobretudo, o tempo de conversar com Deus, né? Falei antes, conversar pessoalmente, conversar em grupo, ouvindo também a palavra de Bíblia não faz mal, né? A Bíblia, este livro sagrado de muitos, né? Trazendo a experiência de mais de 1000 anos de humanidade, estão ao seu alcance e tem orientações bonitas. Não se perde nada se formos capazes de olhar para dentro de nós, conversar com Deus. Não se perde nada, se ganha, né? Pelo contrário, como temos origem do coração da humanidade, fazendo um encontro com ela, encontramos a felicidade, porque nos encontramos o nosso íntimo do nosso ser, né? E aqui entram os filósofos que falam que é a última instância do nosso ser, né? Que está difícil de encontrar também. Mas com Deus é possível encontrar. Pois o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de vida, é um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de generosidade, e vai para frente toda essa realidade também. Sei que vocês são capazes de fazer tudo isso, sei que vocês estão fazendo isso, eu só queria reforçar hoje que, com uma espiritualidade vivida em atitude na família, dá para vencer essa pandemia, e aí saímos nós. Vamos ter mais tempo para dedicar às nossas pessoas. Eu imagino que, de fato, vai ter profissões diferentes, por exemplo, essa de nós ter que dar mais aula em casa do que ir para a escola, quem sabe, não sei, tudo está nas nossas realidades para serem revistas também. Mas saímos como pessoas mais bondosas, mais sensíveis, nada de cobrar para outros, né? Ele se apresentar bem, porque a gente escolheu o bem para fazer o bem, como a Muriel pedia, isso traz a felicidade para todas as pessoas. Deus que nos chamou a vida nesses tempos de pandemia, eu costumo fazer até às vezes uma pequena analogia, assim, ou então uma imagem, né? Que a Santíssima Trindade consultou os computadores delas, lá, não sei se tem computadores nossos, né? E foram vendo os nomes, foram passando os nomes de geração em geração, tá? E agora pararam aí no 2000 e pouco, viram os nossos nomes, e a Santíssima Trindade disse: esses caras têm jeito para viver nesse tempo. Gente, nos é dado um mundo desafiador, mas nós vamos dar jeito, né? Com o nosso empenho, com a nossa solidariedade. Isso que eu pensava de partilhar com vocês, e eu gostaria de novo de agradecer em nome de Deus, né, o belo trabalho que vocês estão fazendo,
e desejar a cada um de vocês tudo que é força, graça de Deus, que é aquilo que eu peço a cada dia, porque nós, padres que abrimos a faculdade, que não sei o que temos o colégio, dando aula, são vocês que chegam lá na frente. E é vocês que gostariam que levassem a coisa mais bonita que se tem para que esse pessoal seja feliz. Amém. Amém, padre. Muito obrigado. Excelente. Então, sem mais delongas, passamos a palavra ao diretor. Sr. Ricardo, está por aí? Por favor, fique à vontade. Obrigado, Padre Geraldo, obrigado pelas palavras aí, eu acho que sempre é bom ouvir o senhor aí, nosso eterno vice-diretor e também eterno presente aí, né, que pode caminhar com a gente aí, carregar o carisma de Murialdo nas nossas atividades da faculdade, né. O Ulisses sabe da importância que a gente dá, que a congregação dá para a faculdade, né, o Padre Geraldo sabe, e é dever nosso carregar o nosso Padre Geraldo em todas as ações e carregar o nome e carregar também as palavras, né, de Murialdo e a congregação com a gente. Então, cada vez mais bem-vindo, viu, Padre Geraldo? Isso sem sombra de dúvida. Eu queria, inicialmente, obviamente, agradecer a presença de todos, sem exceção. Eu queria agradecer a Adalene, eu queria agradecer a Aninha, a Prof. Aninha, a Prof. Ana Rita, a Berna, o Cláudio Cristiano, legal te ver aí, Cláudio, a Cris, a Mag, o Felipe, a Fernanda, obrigado, Fer, o professor Flávio, a Gabriela, a Gênesis, o Isidoro por estar aí, a Janaína por estar aqui, o padre Joacir de la Justina e também a Gladys, que eu sei que está junto com ele, a Prof. Ju, o professor Juliano Roman, o Kleber, obrigado, Kleber, o Kleber que fez uma cirurgia e voltou, obrigado por vir prestigiar a gente aí também, tá? A Luciana, a Maíra, a colega professora Maíra, a Mil também por estar aí, a Nadine, a Nureive, o professor Paulo, a professora Pave, né, Pavilova, a Priscila, o professor Rafael Saque, o professor Rodrigo, a professora Sandra, o professor Ulisses, a professora Vanessa e a professora Viviane. Eu queria agradecer do fundo do meu coração todos participarem aí. Eu queria, além de agradecer a participação de vocês, eu carrego também a palavra do Instituto Leonardo Murialdo por agradecer a presença e o semestre todo e o trabalho que vocês têm feito à frente em contato direto com os alunos, tá? A gente começou um semestre de uma maneira e está terminando de outra, mas uma coisa a gente pode ter certeza, a gente está terminando mais forte. A gente está terminando mais forte como faculdade, a gente está terminando mais unido como faculdade, e eu acredito até em um contato maior com a vida de cada um dos nossos acadêmicos, né? Eu tenho certeza que vocês, ao longo das aulas de vocês, né, viram como a realidade dos nossos alunos é de verdade, né? A realidade é de verdade, mas é que muitas vezes, quando a gente acaba dentro de sala de aula, como o próprio Padre Geraldo falou, a gente olha uma realidade que é montada pela gente. O aluno se veste, o aluno toma banho, pega o ônibus, pega o carro dele e vai para frente ouvir a gente falar. Mas se vocês forem perceber, pelo primeiro momento agora, realmente online, a gente entrou nas casas das pessoas. Não existe mais uma separação, eu acho que esse é o grande momento que a gente está vendo, em que a gente traz o aluno para dentro da nossa casa, mas a gente entra para a casa deles, né? Eu acho que esse é um momento ímpar, né? É um momento ímpar em virtude de toda essa confusão, toda essa insegurança que a pandemia nos trouxe, mas também nos trouxe para muito perto do nosso aluno. Eu tenho certeza que vocês têm histórias maravilhosas que depois eu vou querer ouvir, a gente dividir isso, de quão próximo a gente está se tornando do nosso aluno, né? Então, isso é um momento ímpar. E por esse ser um momento ímpar da nossa vida, né, como professor, como acadêmicos até, é que realmente a gente está terminando esse semestre mais forte. Eu não poderia deixar de lembrar que nossos colegas da medicina veterinária, inclusive a professora Ana Rita, ou até eu, que continuo lecionando lá, continuamos com o semestre. E eu tenho certeza que vamos também terminar mais forte esse semestre, viu, Prof. Fer, Prof. Kleber, Prof. Maíra, Prof. Muriel, Vanessa, Priscila, nós vamos terminar mais fortes. Essa é uma certeza que eu tenho à frente aqui da direção da faculdade, e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai terminar esse semestre mais forte, mais unido que nós começamos. Esse é um compromisso que a gente tem, e eu tenho certeza que a gente vai cumprir ele.
O Rômulo está em aula, que pena, mas o Rômulo gravado ele pode assistir, então já divido meu abraço com o professor Rômulo também. Eu gostaria só para a gente trocar umas ideias, e claro, eu gosto também da gente poder organizar os pensamentos, talvez isso tenha parte da minha formação, seja uma formação um pouco mais organizada do ponto de vista analítico, né? E eu me lembro brincando bastante com a professora Janaína, com a professora Nureive, que eu tenho dificuldade, às vezes, para a gente olhar uma coisa tão abstrata. Então, já que a gente vai falar um pouco mais analítico, deixa eu mostrar um slide, tá, prof. Janaína? Quando a gente tinha a ideia de fazer essa formação, ela se deu lá no início ainda do semestre, de se tratar um momento mais de celebração das famílias, né, de se tratar um momento da gente relembrar um pouco mais qual é a missão da nossa empresa, quais são os valores, então, da nossa faculdade, né. Eu acho isso muito importante, dentro, e aí já falando da direção, da gente ter os pés de onde a gente está. Somos uma faculdade, uma instituição de ensino superior, que é mantida por uma congregação de religiosos, e isso não pode sair da gente, isso é o nosso DNA. Nosso DNA se dá lá pelo Padre Geraldo, pelo Instituto Leonardo Murialdo, que mantém a nossa faculdade, e a gente tem que ter isso sempre em mente, né, dos valores da nossa faculdade e a missão dos nossos religiosos, e nós aqui como faculdade, tá? Eu só gostaria, então, de dividir, obviamente, rapidinho, não quero tomar mais o tempo da família de vocês também, né, dentro dessa ideia, mas é falar do papel que nós estamos passando agora, né? Quando, junto com o professor Ulisses e o padre Geraldo, o Boniatti, a gente decidiu tratar o padre Geraldo da parte mais da família e um pouquinho mais dos tempos que nós estamos passando, né? Da educação em tempos de distanciamento, porém, de aproximação digital. Essa é uma dúvida, até o padre Geraldo estava colocando, né, de como vão ser os empregos no futuro, né, como é que vai ser, né, como é que vão ser essas relações do futuro, e como é que vai ser o ensino, então, no futuro, né. Uma das coisas a gente pode ter certeza, né, o ensino, ele Deu uma travadinha para vocês também? Ricardo, tá ouvindo? Ricardo? Que, na verdade, sempre tá, você vai desenvolver o aprendizado, né? Deu uma travadinha nos últimos 10 segundos, se tu puder repetir. Claro, obrigado. Tudo bem, obrigado. Obrigado, Ulisses, obrigado, pessoal. Então, a questão é assim, como será que se dá essa educação em tempos de distanciamento? A gente não sabe, a gente tem uma insegurança de até quanto isso vai durar, né? E quanto mais a gente vai passar a distância dos nossos alunos, né? Bom, a gente pode olhar não só como se dará a educação em tempos de distanciamento, mas será que ainda existirá espaço para a humanização das relações? A educação do coração, a humanização das relações faz parte da missão da nossa faculdade, mas será que existirá espaço para essa humanização das relações, e como a faculdade se posiciona nessas questões de distanciamento, porém com aproximação digital. Para poder falar disso, e aí eu peço com licença aos nossos colegas da gestão, a prof. Magda, a prof. Paulo, de trazer um autor que eu gosto, que escreveu na Harvard Business Review, em maio de 2020, a respeito disso, né? Que não deixa a transformação digital te transformar em menos humano, né? Esse é um autor muito interessante, esse Martin escreve a respeito da lógica do consumo, é um autor que tem mais de 100 livros publicados, é uma grande referência nessas questões de consumo e relações digitais, né? E já ele, então, em maio, trouxe assim, essa ideia e escreveu esse artigo, né? Não deixe, então, a transformação digital te transformar em menos humano. E ele aponta 3 importantes caminhos nessa discussão. O primeiro deles é que a gente tem que prestar atenção nos incentivos, especialmente se você centraliza nos serviços, né? Então, se nós nos centralizamos em serviços e a faculdade, a educação, ela é um serviço, não podemos deixar de prestar atenção nos incentivos, né? Quais são os incentivos para ser utilizados para atingir determinadas metas? Será que esses incentivos não diminuem ainda mais a interação pessoal? Isso faz a gente se questionar, então, sobre essa busca por significado dos incentivos e das próprias relações humanas. A busca por incentivos, ou
que esses incentivos construam cada vez mais relações humanas, né? E não o oposto. Não utilizar esses incentivos sendo um mero depositórios, então, de cliques e de dados, mas que sim que existam relações humanizadas e significados em cada um desses incentivos construídos. Além disso, na segunda parte, o mesmo autor coloca que se tem que ter alterar um pouco a cultura da apresentação de resultados. Eu imagino que isso deve ser um pouco controverso, porque eu adoro apresentar resultado, especialmente de algumas maneiras bem analíticas. Mas, ao mesmo momento, a gente também tem que questionar que, na verdade, por trás de cada um desses resultados, existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que desenvolveu esse resultado. Por trás de números existe uma história, e essa história é feita por pessoas, por educadores, como cada um de vocês. Cada um de vocês faz parte de cada um da história e dos números que compõem a Faculdade Murialdo. E claro que eu adoro olhar número, mas eu acho que a gente tem que valorizar cada pessoa que está por trás de cada um desses números. Então, os nossos alunos também são números. A gente tem um número de 20, 30, 500, 5.000 alunos um dia, mas atrás de cada um desses números existe uma história, existe uma pessoa, e a gente não pode se focar só nos números. A gente tem que se focar nas pessoas que nos trouxeram esses resultados. O resultado do ENAD, o resultado do Enem, o resultado da nota da prova que aquele aluno tirou, não é só um número. Por trás dele existe uma pessoa. E a gente tem que se lembrar nisso cada vez que a gente analisa esses dados, especialmente se tratando da relação das pessoas, né, que é a humanização, que é a nossa missão. Além disso, então, é interessante, quando a gente para de olhar a cultura de apresentação de resultados, a gente tem que também olhar e se questionar que será que essas abordagens, só unicamente centradas em dados, não focam no contexto errado? Será que a busca por números não foca ou perde o foco nas pessoas que compõem aquela busca por números, né? Essa é uma dificuldade que a etapa de distanciamento, por não incluir o olho no olho, a palavra, o escutar o próximo, acaba nos distanciando, né? E é importante que isso seja resgatado, Como eu coloquei ali, o próprio autor, a valorização das pessoas e não somente dos resultados que são trazidos por estas pessoas. E, óbvio, a gente não pode esquecer, e às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece que a gente só olha o lado ruim de uma tecnologia. A gente só olha e fala do distanciamento como sendo uma consequência da falta de comunicação. Mas, na verdade, não é. Na verdade, o desenvolvimento tecnológico trouxe coisas muito boas, né? A comunicação digital é inegavelmente melhor, ou traz benefícios muito grandes se comparados à comunicação tradicional, né? Uma delas nós estamos experienciando agora. A gente tem aí 30 e poucos professores participando de um momento desses, tão bonito que a gente teve e está tendo até agora, né? Com a presença do Padre Geraldo, nosso vice-diretor. Então, a gente não pode negar que existem desenvolvimentos tecnológicos, né? Então, baseado nessas ideias que esse autor, esse Martin, coloca, como nós poderíamos fazer uma educação transformadora com essas ferramentas, com essa grande discussão que a gente está passando, com um período que de distanciamento a gente tem que fazer significação, que distanciamento a gente tem que se aproximar. Como é que a gente pode fazer? Eu trago, na verdade, só um modelo de ensino que é o que vocês, educadores, professores, estão passando agora. E vocês devem estar vendo com uma maneira muito mais, ou os professores, os coordenadores, muito mais ativa do que eu simplesmente por escrever esse slide, embora eu continue lecionando e não vou abrir mão, né? Que a gente, na verdade, não desenvolve uma aula à distância. A gente desenvolve um modelo que nos aproxima cada vez mais, com aulas síncronas, que se desenvolvem ao mesmo momento com o aluno e o professor. Então, o significado de aprendizado se dá de maneira síncrona, e não de um outro momento onde o aluno aprende sozinho, né, sem a presença de um educador. Além disso, os professores, nós estamos dedicados, ou nos dedicamos durante todo esse semestre, à realidade de cada aluno. Quantas vezes eu vi cada um de vocês mandando um WhatsApp, mandando às vezes uma mensagem no Instagram, ligando, o professor Rodrigo Colombo ligando, enchendo o saco dos alunos dele, mas isso é interessante porque ele se aproxima da realidade de cada um. Ao aluno que, por muitas vezes, não tinha uma internet de boa qualidade, ao aluno que teve que fazer a defesa do TCC na faculdade porque caiu uma árvore,
né, professora Ana Rita? E caiu uma árvore, o cara perdeu toda a conexão. E vocês, eu tenho certeza que tomaram contato com muito mais próximo e se aproximaram cada vez mais da realidade do aluno de vocês. Essa percepção da realidade, eu tenho certeza que fez vocês mais uma empatia, construiu em vocês uma empatia muito maior por cada um dos alunos de vocês. E não só olhar por um aluno, mas olhar por uma pessoa dentro de um contexto de aprendizado. Por uma pessoa que dentro de um contexto talvez não tenha a melhor internet, mas que a gente esquece à medida do momento que ele entra na sala de aula, ele se torna somente um aluno. Né? Por mais sensíveis que todos vocês sejam, agora a gente teve que realmente se aproximar da realidade. Do aluno que ficou sem crédito, ou do aluno que realmente não queria participar naquele momento porque não se sentia engajado. Né? Então, agora, cada vez mais, a gente teve que se aproximar da realidade de cada aluno. Não só a realidade de cada aluno, vocês fizeram ao longo, e vocês continuam fazendo, né, o pessoal da medicina veterinária e os outros que acabam tendo um contato mais íntimo com seus alunos, um ensino personalizado e individualizado. Vocês, ao longo desse semestre, eu acompanhei, nas nossas discussões de coordenação, o trabalho individualizado de cada um de vocês com os seus alunos, com seus acadêmicos, né? E essa relação individualizada é uma relação significativa, né? A professora Nureive, aí, a Janaína, sabe da importância da significação na formação de aprendizado e conhecimento. Uma coisa a gente tem a informação, outra coisa a gente desenvolver o conhecimento. E desenvolvimento de conhecimento depende de significação. Desde a época de vocês, quando vocês faziam colégio lá, o professor Ulisses faz quase 50 anos que entrou no colégio, ele só gostava de estudar as coisas que realmente tinham significado para ele. Então, agora vocês estão construindo o significado. Faculdade Murialdo, a gente está passando por um momento de revolução na maneira como a gente está desenvolvendo a nossa significação do ensino-aprendizagem. Né? E eu acho isso um momento ímpar, e a gente tem que olhar para ele não como uma dificuldade, mas como uma fantástica oportunidade. Além disso, cada um de vocês, eu acompanhei o Moodle de vocês, a Prof. Mag acompanhou o Moodle, a Prof. Núria acompanhou o Moodle, todo mundo acompanha o Moodle, né? A Prof. Fernanda acompanha o Moodle, que a gente até cansa de acompanhar, mas a gente acompanhou e tem visto que você tem empregado uma quantidade muito diversa e diferentes estratégicas pedagógicas. Desde live, podcast, feedback, vídeo, Whats, tudo que vocês fizeram tem se utilizado e mostrado para vocês que a aprendizagem ela é diversa. A gente não tem que ter só a busca ou uma única maneira de desenvolver o conhecimento. A gente utiliza várias, e algumas pessoas preferem outras. Eu, por exemplo, tenho alunos que não gostam de me ver na cara na live, mas eles olham depois. Naquele momento ele não gosta, mas ele olha depois, ou ele analisa um texto que eu coloquei. E esse momento de pandemia nos abriu realmente as possibilidades e analisar como realmente cada pessoa aprende diferente. Porque vocês fizeram e têm feito uso de uma série de ferramentas de ensino-aprendizagem. Esse é um momento muito rico até nesse viés. Né? Então, a gente não pode só olhar para as coisas difíceis. Essas são ferramentas que tenho certeza que vão continuar lá na caixinha de ferramentas pedagógicas de vocês durante toda a carreira como docente. Além disso, a qualidade como premissa e o aprendizado como foco. Né? Essa ideia da qualidade como premissa é que vocês, cada vez mais, tiveram que desenvolver, sim, a busca pela qualidade no material pedagógico de vocês. Será que o meu aluno está entendendo o que realmente eu quero passar para ele? Será que o vídeo que eu gravei ficou bom? Será que o meu podcast, né, Prof. Pav, que me mostrou o Anchor lá, será que ficou bom aquele meu podcast? Vamos escutar de novo, não gostei do som que eu botei, passou uma moto logo na hora que eu estava transmitindo a live, fez barulho. Então, eu me preocupo com a qualidade. Mas não só isso, será que o meu aluno está tendo o aprendizado que eu gostaria, ele está atingindo os objetivos que eu gostaria que ele tivesse? Isso vocês também fizeram e continuam fazendo, e isso é muito importante. A busca por um objetivo, eu me lembro quando o professor Paulo falava que se a gente não definir um objetivo claro, fica muito difícil da gente desenvolver um planejamento para atingir esse objetivo. Então a gente, dentro de cada aula, teve que pensar o que é o objetivo que eu quero passar para ele.
né? Isso muito mais do que numa aula, é simplesmente uma aula presencial, onde às vezes o objetivo é a gente começar a falar às 7h15 e terminar às 10h15. Essa vontade de buscar por objetivos tornou realmente cada uma atividade de sala de aula de vocês como uma busca por bater uma meta. Eu quero estimular mais a presença dos meus acadêmicos, eu quero que tenham mais alunos, mas não só eu quero que tenham mais, será que eles gostaram? Será que eles não gostaram? Qual é o objetivo? O que eu quero que eles façam? Né? Então, isso também foi uma oportunidade que está tendo. E se a gente for olhar isso, esse modelo de ensino nos trouxe, embora à distância, ou numa distância, muito mais próximo do nosso acadêmico, como eu coloquei antes, e talvez até mais próximo de um modelo pedagógico que preserva as raízes da humanização das relações. Então, talvez, esse tenha sido o momento, e esse é o meu desafio, e a própria brincadeira com vocês, colegas, que talvez a gente teve que se distanciar para ver a importância de ficar próximo um ao outro, para ver a importância de como é grande, né, a valia de ter um educador próximo, que conheça a realidade, que use diversas ferramentas pedagógicas e que foque no objetivo de ensino-aprendizagem. Talvez a gente teve que enfrentar a distância para ficar próximo dos nossos alunos, né? E eu acho isso muito importante. Eu gostaria, como diretor, assumindo então a direção, que a gente relembrasse isso, e que a gente não deixasse de realmente se preocupar com cada um dos nossos alunos e cada vez mais próximos a eles, embora, às vezes, à distância. Tá, pessoal? Eu gostaria de abrir esse momento agora, eu vou começar a contar uma história que aconteceu comigo, né? E essa história que aconteceu comigo, de uma aproximação que a gente tem com alunos, né? Teve uma menina, uma aluna, que não vou falar do Perini, José Perini, um aluno, né? Que por várias vezes me contou histórias, assim, muito difíceis, assim, e até a gente acaba tendo, né, uma relação, às vezes, de desconfiança, né? Esse aluno sofreu um problema muito grande, porque grande parte da renda dele vinha da Feira do Peixe Vivo, que se dava aqui em Caxias do Sul, né? E o aluno me ligou, e eu perguntei se eu podia contar essa história, ele disse que eu podia, me ligou muito preocupado, que não sabia o que fazer, porque, por causa do distanciamento, grande parte da renda familiar dele, que era derivada, inclusive, para pagar a faculdade, sumiu, porque a gente não teve a feira. A família dele foi fundadora dessa feira, né, Ana Rita, né, que há 30 anos atrás eles fundaram, o pai dele e o avô dele fundaram a Feira do Peixe Vivo em Caxias do Sul. E no ano que ele está concluindo a faculdade dele, por causa dessa pandemia, ela foi cancelada. E o TCC dele foi sobre produção de peixes, né? Então, a mim me tocou muito essa história e mostra também, né, que se não tivesse passado por isso, talvez ele teria só passado pela minha vida como professor. Agora ele passou e me deixou mais próximo da vida dele, e eu tenho certeza que eu conseguia, tomara que tenha conseguido construir com ele alguma coisa, né? Gostaria que vocês tivessem uma história parecida com as realidades que vocês enfrentaram, pudessem compartilhar com a gente aqui, que estamos trabalhando agora num grupo, tá? Fiquem à vontade, podem abrir o microfone. Posso? Pode. Bem rapidinho, eu passei para a Nuri também na época, uma aluna que faltou a aula e pediu para falar comigo ao telefone. Aí eu perguntei, pode ser amanhã cedo? Ela, de preferência hoje. Eu disse, bom, então, 10h30, ela sim. Aí ela me ligou, nós ficamos até a meia-noite conversando. Ela só queria contar que estava muito difícil, porque o marido trabalha no hospital, o filho estava preocupado com toda essa função, e ela não tinha com quem conversar. Ela é de Porto Alegre também, o resto da família dela está em Porto Alegre. E aí nós conversamos 1h30. Ela só queria conversar e queria também explicar por que tinha faltado a aula. Aí depois eu passei isso para a Nuri também falou com ela, e terminou o semestre super bem, super tranquila, está pronta para o segundo semestre. Foi bem bom. Que bom, tu vê, né? Às vezes as pessoas precisam só falar, né? A Gabi colocou que os estágios no curso de pedagogia foi um processo importante de ressignificação. É isso aí, legal, Gabi. A Luciana também colocou que não tem dúvida que tem espaço para isso, né? Eu tenho certeza disso, Luciana, também. Ricardo, eu tenho uma experiência bem legal que aconteceu faz, acho que umas 3 semanas. Eu recebi no e-mail do NAD
eu achei estranho o assunto, né? O assunto não era assim, atendimento, marcar horário. Dizia assim, preciso muito da ajuda de vocês da faculdade. Ela escreveu isso. Aí eu abri o e-mail, e aí era uma menina, uma aluna nossa, que está no primeiro semestre, indo para o segundo semestre, e ela disse assim, estou muito mal, preciso de ajuda, acho que vocês podem me ajudar, por favor, entre em contato. Aí eu marquei horário com ela, fiz uma vídeo, e ela acabou me falando que a única coisa boa na vida dela hoje, por causa de tudo isso, pandemia, marido perdeu o emprego, filhos perderam o emprego, ela já é uma mulher de mais idade, enfim, e só ela está trabalhando na casa, era a faculdade. E ela faz 5 disciplinas, e ela me disse assim, Gênesis, a única coisa que eu fiz na vida, para mim, é fazer a faculdade, e eu vou fazer a faculdade, não importa o que acontecer. Então, eu vi que a faculdade para ela, mesmo com a pandemia, mesmo ela nos conhecendo pouco, né, porque ela teve pouca possibilidade de nos conhecer, aquele pouco que ela teve está dando força para ela aguentar todas as outras questões. E aí, eu comentando com a coordenadora do curso, né, que ela faz parte, ela me disse, nossa, não parece que ela está passando por tudo isso, porque ela, em aula, a guria é maravilhosa, né, então, assim, fiquei bem feliz, porque a gente está fazendo diferença, né, mesmo à distância, então, achei bem legal essa questão dessa moça. Obrigado, Prof. Gênesis, bonita a história mesmo. Mais alguém? Ricardo, eu queria só complementar também no movimento dos alunos, né, o quanto os alunos também se solidarizaram entre eles, né. Na pedagogia em específico, a gente tem o CA, que faz um trabalho muito bacana, muito colaborativo, então, desde fazer campanhas para ajudar a colega a pagar algo importante, a forma, o movimento que isso gerou de colaboração e de solidariedade. Eu acho que isso tem muito a ver com a missão, né, da FAMUR, da faculdade como um todo, e do Burial, né, na sua totalidade. Então, acho que isso também foi algo extremamente importante, né, essa questão da solidariedade entre os alunos. Quer dizer, eles fizeram o tempo todo, tentaram pelo menos fazer um movimento de se auxiliar para que ninguém desistisse, para que eles pudessem se auxiliar nesse processo. Então, acho que isso também foi bastante valoroso. Que bom, né, prof? Que bom, Nuri. Eu acho que a construção de uma faculdade, ela se dá também pelos seus alunos, né? A gente não pode esquecer da importância da construção de relações entre os nossos acadêmicos. Foi muito, muito legal. Que legal. Eu queria registrar... Deixa eu escutar a professora Fernanda. Deixa eu escutar primeiro a Fernanda. Pode ser, Gabi? Sim, claro. Eu registro mais no sentido, não é uma história em específico, mas no sentido da atuação dos nossos professores, que souberam conduzir grandes situações ao longo desse período, né? Ali no curso de veterinária, nós tivemos aluna que foi abusada, aluno que perdeu tudo na enchente agora dos últimos dias, alunos muito prejudicados com as secas, alunos muito, famílias envolvidas com Covid e que pais estão internados, enfim, situações bem complexas. E os professores, de uma forma geral, conduziram muito bem as situações e a gente conseguiu dar o apoio para o aluno necessário nesse momento. Então, eu queria parabenizar todo o grupo pela forma com que, de fato, a gente conseguiu se reestruturar nesse momento tão difícil de poder ter aquele ombro amigo e orientar também esses acadêmicos, né? Os alunos entram em contato com a gente hoje e relatam as situações porque eles encontram alguém que vai dar o suporte, que vai ouvir, que vai orientar. Então, fica o meu agradecimento ao corpo docente, claro que mais específico aos professores da veterinária com quem eu tenho esse contato, mas eu acredito que não foi diferente nos outros cursos e eu tenho certeza que é o perfil mesmo da nossa instituição. Então, o meu agradecimento em nome dos nossos colegas, em nome dos nossos acadêmicos que tiveram, né, esse conforto durante esses dias difíceis que nós passamos.
Essa é o que a professora Magda fala bastante, né, de se colocar no lugar do outro, né, e por muitas vezes a gente acaba esquecendo isso, né, a profissão do professor, de educador, ela às vezes nos coloca um pouco distante dos nossos alunos, né, e eu acho que esse momento, né, Fê, nos colocou realmente muito próximos à realidade de cada aluno, né, e eu acho que esse é um exemplo que tu colocaste. Eu também parabenizo aí todos os professores, tanto da medicina veterinária, da pedagogia, da psicologia, do RH, da administração, do agronegócio, da contábeis, com exceção ao Rodrigo. Não, Rodrigo também, né? E eu parabenizo todos aí por terem solidariedade e entendido esse momento. Fala, Rodrigo, tu abriu para me xingar, foi? Não, só abriu para concordar contigo. Pessoal, o negócio aí. É isso aí. Tu queria falar alguma coisa, Prof. Mag? Eu acho que nesse momento a gente viu que todo o corpo docente se colocou, né, muito à disposição de todos os acadêmicos, né, Prof. Ricardo? Porque os alunos, a qualquer momento que entravam em contato com a gente estava aí, né? Não só a coordenação, mas todos os professores, né? Independente do horário que fosse, do dia que fosse, a gente se colocou muito para realmente prestar o auxílio que o aluno precisava. Então, se fosse, a gente tá aí de segunda a segunda para auxiliar ele, né? Então, realmente, a gente, como tu falou, a gente entrou na casa do aluno, a gente conviveu com a família do aluno, a gente sabe da realidade do aluno, e acho que agora, de fato, a gente faz parte da vida do aluno de fato, né? Então, isso nos aproximou muito e fortaleceu o vínculo que a gente já tinha com o aluno na sala de aula, agora transformou essa relação, né? Nos aproximou muito mais, e acho que isso fortaleceu totalmente o vínculo que a gente tinha com eles, e isso com certeza refletiu muito também, né, no resultado que a gente teve das nossas rematrículas também dentro dos cursos. Eu acho que isso também foi muito positivo, né. Então, acho que a gente teve aí uma transformação de ambas as partes, né, de todos os lados. Então, foram várias histórias, a gente conviveu com as famílias, então, foi muito positivo por todos, entre todos os percalços que a gente teve e enfrentou, né, a gente também teve muitos pontos positivos aí ao longo de todo o semestre, né. Eu também acho. Prof. Gabriela, tu queria falar uma coisa? Desculpa, esqueci de ti. Não tem problema. Não, eu só queria relatar que a maioria de vocês já trabalhava, né, já trabalha um tempo na faculdade, e eu, como cheguei esse semestre, né, então eu tive um pouco tempo para estabelecer um vínculo presencial com os alunos, né, então, assim, na verdade, minha proximidade com eles mesmo foi virtual. Então, agora, findando o semestre, eu recebi vários relatos, assim, pessoais, né, em questão de perda de familiares, uma mãe de uma aluna do estágio que está doente. Então, assim, eles passaram todo este processo, além da ressignificação, né, do estágio e das aulas como um todo, também passaram esses imprevistos, né, que a gente tem durante a nossa vida. Então, assim, esse retorno me deixou muito feliz, porque é a questão da confiança, né, então a gente só partilha alegrias e as dificuldades quando a gente confia na pessoa para quem está contando, né. Então, assim, eu termino nesse semestre bem feliz, nessa relação virtual que eu acabei estabelecendo com os alunos. Então, era só essa minha contribuição. Que bom, obrigado, Prof. Gabi. Mais alguém? Deixa eu escutar mais alguém. Prof. Paulo, Prof. Kleber. Mais alguém quer comentar? Eu acho, Ricardo. Posso falar? Claro, Ricardo? Obrigado, Gladys. Pode falar. Posso falar? Câmera aí, a gente poder te ver, Gladys. Eu acho, Ricardo. Ô, Ulisses, tu tá com saudade de mim, Ulizinho. Eu sei. Mas é o seguinte, Ricardo. Eu acho
que a gente dormiu analógico e a gente acordou digital. E eu acho que a gente se reinventou. É assim que eu penso, sabe? Eu vejo assim, ó, que para todos nós, foi uma experiência muito diferente, porque a gente jamais imaginou que tudo isso fosse acontecer. E olha as coisas que a gente fez. Eu acho que foi muito bacana todo mundo, todo o grupo pensando em estratégias para poder dar aula, para melhorar, para manter os nossos alunos, para chamar a nossa clientela ali. Eu acho que o bacana é isso, tá? Eu acho que todo mundo se reinventou e eu acho que é isso que vale a pena. Eu concordo contigo, Prof. Gladys. Obrigado. Ricardo, a Gladys tinha um quadro branco improvisado numas caixas de uva, daquelas de 20 quilos, atrás dela, sabia? Tu nunca viu esse quadro branco atrás dela? Eu vi foto desse quadro, tá? É geração 2021 o meu quadro, gente. Foi tanto sucesso que a gurizada Era o meu sonho de consumo esse quadro aí. Ô, Ricardo, posso Pois falar? não. Claro, por favor. Oi, então. Um prazer estar participando dessa live com vocês. E queria parabenizar por essa live, desejar para você um trabalho muito legal, profícuo. Você é um cara que é capaz, você tem todo o apoio do grupo. Muito legal essa live, a temática. Um abraço para o Padre Geraldo, que traz sempre presente, né, as coisas do nosso carisma, da nossa espiritualidade, do jeito do Murialdo. Essa coisa que você falava de que nós somos uma instituição que tem como missão essa coisa da humanização, ela é importante não só porque hoje a gente está num momento de pandemia e desse afastamento social, mas exatamente porque nós somos seres humanos. E resgatar isso do humano que cada um de nós tem, e que a humanidade vem perdendo aquela característica própria de sermos seres de relações, sermos seres que buscam, né, a empatia como um dos resultados das nossas relações sociais. A empatia tem que ser um resultado, ou colocar-se sempre no lugar do outro, né, e perceber que o outro faz parte de nós. Então a gente compartilha sentimento, compartilha a vida, compartilha o humano que nós somos. Essa live traz muito presente isso tem que vir presente sempre também nas questões pedagógicas, é claro, né? Na sala de aula, na nossa convivência, nas nossas relações, tem que estar presente. Dizer para você que você é bem-vindo nesse cargo de diretor que você assumiu, obrigado por ter aceito o nosso convite, digo isso agora em frente aí ao grupo dos professores, né? Através dessa live, que você faça um bom trabalho, nós torcemos por você, torcemos pelos coordenadores do curso, pelos professores. A Faculdade Murialdo, você dizia, tem um novo tempo agora. O tempo da pandemia é um novo tempo. Nós começamos um ano de uma forma e a gente está levando o ano adiante de outra, vamos chegar no final do ano de outra forma ainda. Sempre na insegurança, mas tem uma coisa boa junto da insegurança. E você transmite isso, que é a teimosia pela coisa certa, né? Nós vamos fazer a coisa certa e nós vamos dar o tempo. Então, legal, parabéns para você, para o grupo todo, Ulisses, que está coordenando essa live, a todo o grupo, um grande abraço. Muito obrigado, Padre José. É sempre bom, acho que todo mundo gosta de ouvir o senhor, e o senhor está sempre bem-vindo, sinta-se sempre bem-vindo a participar, não só dessa live, mas como no dia a dia da nossa faculdade, tá, gente? Eu tenho certeza que eu não falo não só por mim, né? Falo por todos também, que tem saudade da sua presença na faculdade. Legal, obrigado. Obrigado. Mais alguém gostaria de trocar, de dividir essas opiniões, suas colocações aqui com a gente? Bom, posso, Ricardo? Claro. Acho que foi um tempo de reinvenção mesmo, né? Mas ao mesmo tempo de aproximação, né? Então a gente vê que se fossem nos tempos analógicos, a gente não poderia contar com o Padre Joacir, com certeza, né? E hoje a gente está podendo escutar ele, né? Então isso também traz o lado positivo, né? E acho que a gente aprendeu muito com os nossos alunos também, porque eles também, né, nesse conhecer deles, que tu falou muito bem, né, Ricardo, desse olhar individualizado do aluno, eles foram nos mostrando como construir o nosso planejamento, né, como flexibilizar muitas coisas, né, como adaptar, né, como a Gladys adaptou ali o
quadro, né? Ela também adaptou um esquema lá do celular, que ela vira, que ela faz, porque eu auxiliei ela no curso do EFAMUR, é todo um negócio que vai e volta a câmera, né, para ela poder fazer o exercício. E acho que foi, então, essa questão de se reinventar, né? Acho que a gente finaliza um semestre, né, com grandes conquistas e preparado para um novo semestre, né? Quero te parabenizar pela tua fala, foi bastante acolhedora, bastante incentivadora, né? E acho que a gente precisa muito disso, porque a gente está cuidando, né? A gente também é um profissional do cuidado, né? Fala-se muito dos profissionais da saúde, mas a gente também está sendo um profissional do cuidado. E a gente, por esse sentido, a gente também precisa ser cuidado, né? E a gente sempre teve esse cuidado da instituição. Isso para nós é muito importante, né? Essa semana, vários de nós recebemos a visita da Sandra com um mimo, né? Isso foi muito, muito bacana mesmo, né? Então, eu desejo que a gente continue, né? A gente ainda tem um período, né, nesse afastamento, né? Provavelmente a gente vai, no mínimo, até setembro, não sei. Mas que a gente continue se aproximando de outras formas, né? Então, eu quero agradecer a orientação dos coordenadores, né, que a gente teve durante o semestre, está tendo ainda na veterinária, né, e da professora Nureide, né, que fez todo o assessoramento, e do professor Ulisses, né, também com os coordenadores, fazendo assessoramento pedagógico, que também nos deu bastante respaldo para que a gente construísse o nosso planejamento, né, nessas inovações, né, que muitos de nós tivemos que mudar completamente a nossa forma de dar aula. Quanto aos alunos, eu tenho tido bastante retorno positivo. Hoje a gente fez uma atividade que eles apresentaram artigos e eu achei que eles iam achar enfadonho, mas eles participaram, eles perguntaram, enfim, no resumo da ópera, nós ficamos na aula até o meio-dia, das 8h15 ao meio-dia, né? E com todos em aula e participando. Então, foi bastante produtivo. Eu fico feliz, né? Porque eles estavam ali, perguntando e falando, e foi bastante interessante. Né? Então, era isso. Acho que essa era a minha contribuição. Obrigada. Eu que agradeço, Prof. Ana. Eu agradeço... Esse é o lado bom das lives, né? A gente entra na casa de todos, né? E ao final a gente continua em casa, né? Aí dá para ir no banheiro, dá para fazer o que a gente quiser, porque o Ulisses gosta de falar isso, que a gente não tem desculpa para chegar atrasado em live, tá? Porque a gente já está em casa. Pessoal, eu gostaria de encerrar, então, agradecendo a presença... Ricardo, só um minuto antes de tu encerrar, tá? Eu quero fazer uma queixa aí contra o Ulisses, que faz bullying comigo, tá? Tá bom? nós vamos fazer beleza, né, para fazer o desfile. Eu acho que isso aí nós vamos ter que resolver. Como é que faz aquele círculo da paz, Ulisses e Eduardo, então, fazer... Círculo da paz, não! Então, se resolvam, então, primeiro. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, então, pelo semestre, que a gente está chegando no fim no centro. Eu quero desejar muita paz, muita força para todos que continuam na medicina veterinária, sem exceção, que a gente vai desenvolver, eu tenho de novo certeza, um ótimo trabalho lá, né, e a gente vai terminar, como eu falei, melhor do que a gente começou. Esse é o sentimento, um sentimento de união, um sentimento de gratidão pelo trabalho de todos vocês e de certeza que a gente vai continuar a desenvolver cada vez melhor e cada vez de uma maneira mais efetiva essa nossa missão, que é de estabelecer relação e a humanização da nossa relação, especialmente com o nosso acadêmico, né? O acadêmico, o nosso aluno é o foco de tudo, tá? Essa é outra menção. A gente tem que se focar no nosso principal, que é o nosso testa de ferro, que nem o Padre Geraldo fala. É aquele acadêmico formado com a assinatura Murialdo, né? E que vai fazer, sim, a diferença na sociedade. Essa é a nossa principal missão, e a gente só vai conseguir desenvolver ela se a gente estiver muito próximo ao nosso aluno. Tá bom, pessoal? Eu agradeço de novo do fundo do coração a presença de todos vocês e desejo uma ótima semana a todos, tá bom? Um abraço pessoal. Virtual para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até. Boa noite.